é porque isso remete a um passado sombrio do Brasil que quer voltar, teima em voltar, que é aquela do nós contra eles. Nós contra eles. Ele começou o discurso detonando Lula, o governo, a esquerda. Isso não é nós contra eles, não? Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador líder Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu acho muito importante esse tipo de debate. Eu acho que o plenário ganha, a sociedade brasileira ganha, senador Ivete, vendo os pontos de vista distintos. Isso é fundamental, é para isso que nós estamos aqui. Não podemos ter intolerância, porque eu vi algumas falas aqui de pura intolerância. Você, e aí, com todo respeito... Olha, perceba que ele fala que viu palavras de intolerância. Repare no discurso dele, que é horrível. 46 mil reais de salário. Vou aqui destrinchar o discurso dele. Discurso dele. A nossa senadora, autora do projeto, que eu tenho o maior carinho por ela, e a gente estava buscando um acordo, e até ontem, meia-noite, estava feito esse acordo. Eu nem tinha visto essa postagem que o senador Portinho trouxe aqui. Eu acho que o plenário, o respeito à regra da boa convivência, merece um pedido de desculpa. Porque a gente está aqui para construir juntos. Esse é um tema que vai repercutir agora na vida das minhas filhas, na vida dos netos, de todos nós. Eu quero cumprimentar o filho da senadora que aqui está, o Otelino. Seja muito bem-vindo. Bom, então, por enquanto, ele mantém um discurso de apaziguamento. Mas perceba que é muito interessante que ele vai ele vai dirigir o discurso dele, porque ele quer colocar uma coisa, um destaque, né, nessa lei que foi aprovada, né, de criminalizar a misoginia, de uma maneira que ele quer incentivar, colocar um destaque que nas outras leis já possuem. E eu acho muito interessante, né, que eles discutem aqui a criação da lei. É mais lei para ser criada. E lei com um orçamento super apertado do governo. E que as pesquisas apontam onde está um problema e que não sei porquê ninguém vai nessas pesquisas. Não é interessante? Você tem uma pesquisa, que a pesquisa demonstra alguns dados, você olha aquilo, pesquisa do site do Senado, você é um senador, e as pessoas, eu acho que esses senadores e deputados federais, acho que eles não estão vendo as pesquisas que o próprio Senado está botando no site dele. Porque é uma coisa muito estranha. Você tem, nas pesquisas apontam a região norte, um crescimento nesse sentido de violência contra a mulher. E que, por um acaso, é uma região de predominância evangélica muito forte. E eles estão criando lei de misoginia. Não sou contra criar lei. As pessoas precisam ser protegidas pelo Estado. Isso é uma função constitucional do Estado. Mas se você quer resolver a raiz do problema,
Você tem que olhar o que a pesquisa está mostrando. E eles não fazem isso. Então a impressão que eu tenho é que eles talvez até saibam, tenham conhecimento disso e quer criar lei como uma distração ou sei lá o quê. Não sei se eles estão aproveitando o ano eleitoral, porque é uma coisa que eu não consigo entender. Eu pesquiso, eu encontro a pesquisa. Esse pessoal aí que tem equipe, tem um monte de gente ajudando eles, não consegue encontrar essa pesquisa. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Que coisa, né? 46 mil reais de salário para ficar enrolando e não resolver o problema. Sabe-se lá por quê. Nem a discussão tem. Nem um projeto de lei, nada. Nesse sentido, nada. Vamos continuar ouvindo que ele tem mais coisa para falar. E, apesar de termos as divergências em alguns campos, faz parte do debate democrático. E quando eu vejo algum parlamentar aqui falando, a família, nós defendemos, o governo defende a família, isso é um projeto que defende a família mesmo, quando defende aborto. Olha, que ele começou com um discurso apaziguador. Olha como ele está agindo agora com um colega dele. Buscando um confronto. E de forma despolitizada. Falando de um troço que nem é o que está em pauta. Olha isso. Porque esse governo Lula é o governo do aborto. Mas não foi o colega dele, no governo do ex-presidente, que divulgou um hospital, o nome de uma menor de idade e espalhou para as pessoas. E que agora essa pessoa é senadora. Do que ele está falando? Então, mais uma vez, despolitização. Só se olha para o outro. O coleguinha não, o coleguinha tudo bem. Tudo bem fazer. Eu vou olhar para o outro, vou criar um troço em cima do outro, porque é direita ou esquerda. E aí isso, no discurso dele, perceba que isso está priorizando o discurso, que é a criminalização e proteção da mulher. Então ele está despolitizando. Está criando factoides aqui, uma coisa que não é real. Ainda mais com os afagos que esse governo faz com o setor religioso. Que coisa, né? Vamos ouvir mais. Vamos ver o que tem mais para falar. Esse governo Lula é o governo das drogas. Está lá o Conanda. Está lá o Conanda, a resolução. O governo Lula faz de conta que não é com ele. Aborto e droga. Troço de criança, a colega dele expôs o nome da criança que ia interromper a gravidez. Que coisa, né? Tá vendo como isso despolitiza? Se você ficar indo para essa coisa de direita ou esquerda, desse jeito, você está despolitizando. Porque é muito relativo. Qual é a verdadeira direita? Qual é a verdadeira esquerda? Quem é mais comunista que quem? Isso despolitiza. Você fica focando na questão só da ideologia. Isso é distração. Porque fazer política não é isso. Ficar apontando o que é ideologicamente o que o outro faz não é fazer política. Não é. Fazer política é proposta, projeto,
é dados, é pesquisa. É você confrontar o outro através daquilo que você pesquisou, estudou, que você vai mostrar para o outro. É você chegar com um plano. Olha, pensei nisso aqui. Vamos sentar e discutir isso. Isso é política. Agora, o meu colega de direita, eu sou de direita, o meu colega fez coisa errada, mas tudo bem, ele é meu colega. Então eu vou falar do erro do outro e ainda vou inventar coisas. E botaram na nossa cabeça que isso é fazer política. É por isso que nosso país está assim. Esse pessoal deita e rola nisso. Deita e rola. Que coisa, né? Queriam liberar maconha. Esse é o governo da família. Vamos deixar de hipocrisia, gente. Por favor. Ninguém é bobo, não. O governo das betes. O governo que liberou as famigeradas casas de aposta, que está destruindo o Brasil. Olha, isso é muito interessante, né? Porque perceba que esse governo, com esse arcabouço fiscal que ele fez, ele prende o crescimento real, o ganho real do salário mínimo. Porque a prioridade é o arcabouço. Então, você vai ter uma variante mínima de 0,6% a 2,5%. E não passa disso. Então, ele dá um aumento muito bichuruca. E aí, o que esse governo fez? Ele começou a sinalizar ao mercado. Começou a arrecadar. Porque o governo não fala assim, olha, eu, presidente da República, tá? Ou eu, ministro da Fazenda, ou qualquer um representante que esteja no executivo, ninguém vai falar assim, gente, olha, a gente precisa arrecadar para pagar os juros da dívida pública que a gente fez aqui na lei, para garantir o rentismo. Eles não vão fazer isso. Então, eles começam a criar movimentos de arrecadação para mostrar para o mercado, olha, estamos trabalhando para garantir o pagamento. E aí, nisso, entrou as bets. Então, assim, entra as bets, porque o governo quer arrecadar para o mercado, endivida o trabalhador, que já tem um ganho horroroso, não tem o que comer na geladeira. Abre a geladeira porque o dinheiro não chega no final do mês. No meio do mês acaba o dinheiro. Para arrecadar para o mercado. Que coisa, né? Porque assim, eu vejo isso. Esse é o cenário que eu entendo, tá? Eu vejo o cenário dessa maneira. E aí, dá-lhe lei e muita lei. Época de eleição, muita lei. E o governo cortando. Economizando. Então, no final, para que criar tanta lei? Distração. Você pode dizer que está fazendo alguma coisa porque os casos estão crescendo. E a região onde mais tem casos, eles não olham. Eles criam lei. Assim, lei, né? Que não proíbe nada, não impede ninguém de fazer nada. Que coisa, né? Por que o governo Lula não faz um decreto, não faz uma medida provisória e acaba com essa palhaçada? Então, mas foi aprovado. A Câmara dos Deputados aprovou isso e o Senado também. A casa dele aprovou. Mas ele joga tudo, né, para o governo. Que incrível, né? Então, assim, mais despolitização, né? Interessante isso. Sempre se arvoraram em defender os mais pobres. Não existe isso, isso é tudo jogada.
Agora, é óbvio que a defesa das mulheres é prioridade. O meu estado é campeão de feminicídio, isso é uma vergonha, administrado por quem? Pelo PT. Olha, não sei se é o campeão, mas as pesquisas apontam que é a região norte, Acre e Rondônia. Por que esse pessoal não está olhando para lá, onde tem os maiores casos? É uma região que não é igual a São Paulo. Acredito eu, né? Eu não perdi o meu tempo pesquisando a questão populacional desses dois estados. Se você souber, deixe aqui nos comentários. Mas você perceba que são dois estados, Acre e Rondônia. Poderia ser pior. Poderia ser mais estados, mas são só dois. Eles podem pegar um e começar a pesquisar, a investigar isso. Eles não querem. Eles não querem. Porque senão, eles vão constatar, talvez, porque a minha dedução é que isso tem a ver com uma questão religiosa. E eles não querem mexer nesse vespeiro. Não querem. Então, para responder à população, é lei, 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 lei. No ano eleitoral. O que é mais importante, no ano eleitoral. Há muito tempo. É só recorde de feminicídio no meu estado. Isso me incomoda demais. Eu sou rodeado por mulheres. Eu tenho 3 filhas. O nosso gabinete é mais mulher do que homem. Agora, a gente precisa saber que uma decisão nossa aqui tem consequências. Por exemplo, o caso que aconteceu da lei da homoafetividade, a definição que chegou aos tribunais superiores. Teve uma jornalista de esquerda que foi fazer um questionamento. E aí o que foi que aconteceu, vocês lembram? Ela foi enquadrada pela aplicação da lei, porque não está claro. Ela teve que ir embora para a Alemanha, foi exilada na Alemanha. No governo que ele apoiou. Ele não é defensor do Bolsonaro. Ele não estava junto. Eu posso estar enganado, mas ele não estava junto? Ele nunca defendeu? Então, assim, é um discurso que ele não tem a mínima preocupação ou importância do que ele está falando. Ele joga tudo, um monte de coisa, um monte de abobrinha. É um discurso ruim, contraditório, muito equivocado. Então, assim, ele não tem pudor, entendeu? Ele fala qualquer coisa, eu não sei o que acontece. Com 46 mil reais, eu esperava mais coerência. E você vê que o brasileiro não tem nem o que comer. E aí eu vejo o senador com esse discurso. É igual o outro, né? O colega dele da esquerda. Ele tá aqui criticando a fala dele. Vai lá assistir. Que coisa, né? Com medo de ser presa. Aí depois do julgamento, demorou não sei quantos anos, ela volta. Agora, eu também não sei se é jogada, ano eleitoral, deve estar apoiando outra pessoa, não sei. Eles são assim, né? É a bolha. Eles vivem em outro mundo. Eles não vivem o Brasil real. Eles não sabem o que o brasileiro está passando. Por 46 mil reais, se você passa a viver ganhando todo mês 46 mil reais,
talvez você também se desconecte. Talvez esse pessoal, ganhando esse valor, se desprende da realidade e não sente o que o brasileiro tá sentindo. Só pode ser isso. Não é possível. Então, se a gente pode consertar aqui essa legislação, esse projeto vai ser aprovado por unanimidade. Alguém tem dúvida disso? Claro que vai ser aprovado por unanimidade. E simbólico. A senadora Leila está coberta de razão. É simbólico. Agora, tem um destaque que é importante, que foi o destaque do Partido Liberal, que evita, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente. Ele evita problemas futuros. Ele deixa claro. Por exemplo, aqui, parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se misoginia a conduta dolosa que promova ou incite discriminação, hostilidade, segregação ou violência contra as mulheres, em razão de sua condição feminina. Ok, 100%. Vedada a punição de manifestações de natureza artística, científica, jornalística, acadêmica ou religiosa, quando ausente a intenção discriminatória. Olha só. Aqui, agora que você vai perceber, agora a gente vai ver qual é a real intenção dele. É proteger o setor religioso, né? Porque ele quer garantir que não vai ter problema. Ele está falando que outras coisas. E pode inserir isso também. A gente sabe muito bem que esses grandes pastores, eles têm empresas. Livro, música, filme, novela. Então ele quer garantir que esse povo tenha a liberdade deles. Então, o que acontece? O que acontece? Esse pessoal que ganha essa excepcionalidade, porque repare que a nossa Constituição, ela é uma Constituição que só funciona para baixo. Ela não funciona para cima. Para cima, o buraco é outro. Então, o que acontece? A gente tem um segmento da nossa sociedade que não é classe dominante, que está espalhada na sociedade, que é a classe dirigente. Essa classe coloca pessoas lá dentro, fortemente alinhada com eles, para garantir os privilégios deles. Porque se for para o judiciário, por exemplo, dependendo da questão que for, pode ser que o judiciário defenda esses interesses, porque no judiciário também tem classe dirigente. Então, eles não agem pela questão necessariamente econômica. Porque a gente não pode confundir a questão econômica, a questão de dirigir um país. Então, a eleição, o Lula, o Bolsonaro. No final, tanto faz. Não vai mudar nada se essa classe dirigente não quiser que mude. É por isso que tem ministro que vai para outro país se encontrar com uma elite. É por isso que o presidente anda no avião de empresário. Porque eles são classe dirigente. Então, eu não estou falando o caso do Eduardo Girão. Eu não estou falando que ele é. E muitos daí podem realmente não ser. Mas agem pela emoção, pela identificação, por realmente acreditar. Então, como a gente tem vários setores
alguns setores da nossa sociedade que são classe dirigente, eles podem ter diferenças até na questão econômica. Um pode ser mais rico que o outro, né? Mas no final, eles sempre vão, tudo vai caminhar para o interesse deles. Então é por isso que, por exemplo, você tem o crime racial. Então, se eu for na rua, né, e eu acho que tem que ter, sim, tem que criminalizar, mas se eu for na rua e praticar algum crime nesse sentido, eu vou ser punido. Ou por uma... Não, ou melhor, a questão homoafetiva que ele citou aqui. Melhor exemplo. Homoafetiva. Então, se eu for por uma questão homoafetiva, na rua, eu vou ser criminalizado. E tem que ter crime, sim, para isso. Mas dentro do templo, não tem isso. É uma excepcionalidade. A religião está acima da Constituição, das leis. Eu acho que isso, até o STF votou a favor, se eu não estou enganado. Não vou dar certeza, mas eu acho que votou a favor. Então, as excepcionalidades é só para classe dirigente. Eles estão acima. O interesse deles está acima. Esse juiz que é envolvido com coisas de empresário, ou até mesmo sendo empresário, ele se senta lá um patrimonialismo absurdo, porque o Estado passa a funcionar aos interesses dele, não a questão de povo. O povo é lei. Lei. E que muitas das vezes, como nesse caso, por exemplo, não vai resolver, porque criar lei não coíbe ninguém de fazer nada. Que coisa, né? 46 mil reais de salário para a gente passar por isso. Qual é o mal disso? De deixar isso claro. E as outras leis já têm isso. E parece que essa lei, essa criminalização da misoginia, se eu não estou enganado, ela vai entrar dentro desse escopo da questão racial, homoafetiva. Se eu não estou enganado, é isso. Então ali já tem, o STF já autorizou isso. Estou dando aqui de exemplo a questão homoafetiva. Lá dentro do templo você pode fazer isso. Você pode ir lá e falar. Não pode ir na rua, mas lá dentro você pode. Então é uma excepcionalidade. A igreja tem mais poder do que eu, do que você. Mas não é porque de direita ou de esquerda. Não é isso. É classe dirigente. São setores que influenciam o rumo do país aos seus interesses. Não é só a classe dominante, isso é um espantalhozinho. Isso é uma distração. É para não ir, porque se for para classe dirigente, o Geraldo Alckmin é classe dirigente. O Lula é classe dirigente. O Haddad é classe dirigente. Sabe? Então, assim, é muito complicado, né? Ter uma democracia assim. E isso é sociologia, né? Isso, eu posso estar enganado, mas se você estuda sociologia, deixa aqui nos comentários para saber. Eu quero saber se eu estou errado nessa minha linha de raciocínio aqui. Porque a única coisa que pode explicar a nossa situação é isso. Não dá, esse troço de classe dominante não dá. Sabe? Não tá dando.
Já entendi que o político é um... Ai, estamos de mãos atadas. O mercado não entende. O mercado está acima do Estado. Acima da Constituição, porque eu vejo político dando esse discurso, então ele está confirmando isso, ou não? Porque o mercado precisa entender. Que coisa, né? Só isso. Então, eu acredito que o bom senso vai prevalecer, presidente. E o senhor tem uma postura de liderança, de construção de vários temas que chegaram aqui. Sinceramente, eu não vejo polêmica para que a gente possa aprovar de uma forma tranquila aqui. E o destaque, caso não seja aceito pela relatora, até a senadora Ana Paula, conversei com ela hoje, ela disse, vocês ajudam na Câmara para a gente votar, agilizar até a semana que vem? Se depender da gente, a gente ajuda. Isso é uma causa de todos nós. É uma causa de um país que vive com tragédias de feminicídio, de uma série de intolerância. E aí você vê a pesquisa que é região norte, e aí eles estão criando lei de misoginia. Por que eles não criam uma lei força-tarefa, investigação, Acre, Rondônia? Gente, olha, eu tô chocado com isso. Em ano eleitoral, usando isso. E pior que assim, né? Eu tô vendo uma pessoa aqui que se diz ser de direita, mas o da esquerda é a mesma coisa. A única diferença é que esse aqui parece querer garantir, ainda tem um troço diferente para esse caso, estranhamente para esse caso da mulher. Não sei se ele participou das outras votações e aprovações dessas leis. Mas por acaso, na questão da mulher, então a minha desconfiança só aumenta. R$46 mil para ver um senador me dando a entender que ele quer me enrolar, um discurso horrível. Então, agora, se a gente puder construir, para não ter nem destaque, é melhor ainda. É melhor ainda. Então, eu não vejo assim... O que eu fico preocupado com os discursos, senadora Ana Paula, e essa postagem que eu nem tinha visto, é porque isso remete a um passado sombrio do Brasil, que quer voltar, tem me voltar, que é aquela do nós contra eles. Nós contra eles! Ele começou o discurso detonando Lula, o governo, a esquerda. Isso não é nós contra eles, não? Olha, aí eu fico preocupado, porque esse pessoal, eu acho que eles têm algum problema. Eles não se dão conta do que eles falam? Então, talvez seja por isso que eles não estão indo na região norte. Deve ter algum problema na cabecinha desse povo. Então, assim, eu vejo o deputado federal, é uma coisa desconexa. Eu vejo o senador, é uma coisa desconexa. Aí, o que eu vou pensar? Se ele mesmo demonstra na prática que ele deve ter algum problema. Ele está fazendo coisas aqui que me faz entender que ele tem algum tipo de problema. E ele parece que não é o único. Que coisa, né? É o rico contra o pobre. Está acabando com o Brasil.
Isso é uma estratégia de dominação de poder de alguns que acham que são democratas. Acham que são democratas. E aí tu vê a despolitização, que ele poderia apontar o verdadeiro grupo e ele leva para coisa de direita ou esquerda. Isso é despolitizar. Quando você vê assim um canal que só fala assim: governo Lula é incrível, governo Bolsonaro é maravilhoso. Isso é despolitizar. Quando o canal não tem nenhuma crítica, ou a crítica visa defender a figura central, desconfie. Porque eles falam coisas, eu vou pesquisar e não é nada daquilo. Porque a situação se defende, usa para se defender a despolitização. A oposição usa a despolitização para atacar a situação. Então, no final, é um show de despolitização de políticos. E parece que não estão preocupados em resolver o real problema da situação. Eles querem criar a lei Red Pill. E as pesquisas mostram que o problema é no Acre e na Rondônia. Com predominância na religião evangélica. E ele aqui, olha, você vai ver que ele vai entrar num discurso religioso. E aí que ele mostra a preocupação dele. E ele não percebe que faz isso. Ou talvez ele saiba que faz, né? Porque nada acontece, né? É só absurdo. Se você ficar assistindo esses caras, esse pessoal, eles só falam absurdos. Favoram, mas são tiranos, são intolerantes, são hipócritas. Olha, nós contra eles. Ele criticou que quem faz isso são os outros. Olha, ele está fazendo isso agora. Ele poderia falar, não, nós contra eles ficam com esse discurso. Eu fico muito triste, porque eu não sou de aderir a esse discurso. Mas ele está aderindo ao discurso. Separar. É o preto contra o branco. Aquela coisa absurda de dividir uma nação tão linda como a nação do Brasil, que tem seus problemas. Mas nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica. Todo mundo se dá bem. Esse país é maravilhoso. Todo mundo se dá bem. Onde que ele vive? Outro dia, uma pessoa estava fazendo um aniversário idolatrando Lula. E aconteceu uma tragédia, porque o outro gosta do Bolsonaro. Olha onde vai a despolitização. Que eles alimentam. O político alimenta isso. E eles usam isso em benefício próprio. Olha as consequências. Que coisa! Olha isso! Viu? Não dá para ficar idolatrando o político, não dá. É 46 mil reais para benefício próprio. Eles alimentam, é muita despolitização, é muita, é o dia inteiro assim. Que coisa! Mas tem gente que teima em dividir, em querer confusão, estratégia. Está Olha ele dividindo. escrito há muito tempo, senador Estivos. Está escrito há muito tempo. Olha a questão religiosa, está escrito há muito tempo aonde? Na Constituição? O Estado é laico.
Aí você vê a distorção na sociedade. Porque alguns setores têm mais privilégios. Não é coisa de classe dominante. Isso é distração. Esse troço de capitalismo é distração. Que coisa, né? Então, eu acho que a gente deve deixar de lado essa questão de divergências. Nós podemos ser adversários. É como no esporte. A Leila aqui é uma referência da gente. Quem não assistiu aqui às alegrias que a seleção brasileira de vôlei, no comando da Leila e as suas colegas deram de alegria, ela ia jogar contra Cuba. Olha, e perceba como eles se tratam. Não tem esse troço de ficar se esbufetando. Só o militante faz isso. E nesse momento, quem ganha é só o político. E aí o brasileiro chega em casa, abre a geladeira, não tem o que comer. Quem nessa democracia sai perdendo? Coisa, né? Existiu respeito. Ia jogar contra outros países, existiu respeito. Era inimigo por causa disso? Não, era adversário. É dentro das regras. Mas nós não somos jamais inimigos, até porque nós somos irmãos, senador General Mourão. Irmãos, filhos do mesmo Deus. Então vamos... Que filhos do mesmo Deus? Então, para ele, brasileiro, é só quem é da mesma fé que ele. Mais excepcionalidade. Então, essas excepcionalidades passam a ser um vício. É no Estado laico e ele está falando da fé dele. Mas intolerância não é crime? Como é que se lê isso daí, então? O Estado laico e o senador tá botando a religião dele em cima. Como assim, filhos do mesmo pai? Ele não deveria respeitar a Constituição, não? Estou dizendo, essa Constituição é só pra gente. Coisa, né? Vamos acabar com esse negócio de, sabe, de jogar uns contra os outros. Debate fantástico. O que eu aprendi hoje aqui e na semana passada foi maravilhoso. Estou aprendendo e vou aprender até o final da sessão. Agora, se puder aceitar, senadora relatora Soraya Tronic, ou essa sugestão que o senador Carlos Portinho, que foi mais ainda sutil e você vai gostar. É uma coisa que não vai ter problema nenhum. Eu acho que resolve para a gente celebrar aqui, todos nós, sairmos com essa vitória do Senado e corrermos junto à Câmara dos Deputados para agilizar a aprovação na hora. A gente tem que preservar o Brasil, preservar o Brasil. Tu tá vendo? O Brasil não é a gente. Não é a gente. O Brasil é esse pessoal aí que ganha exclusividade. A lei não é igual para todo mundo. Nem o Estado trata assim. Que coisa, né? E assim, ninguém aí tem pudor em revelar isso. Entende? Coisa, né? O país dessa violência incontrolável com relação às mulheres que merecem todo o respeito, sempre, e que esse plenário, eu acredito que vai reconhecer hoje por unanimidade. Que Deus abençoe. Muita paz. Obrigado, presidente.
coisa, né? E cada vez mais é muito revelador, né? Então você perceba que ele não pode explicitamente dizer o que de fato ele quer. Que é um Estado que crie excepcionalidade. Só que ele não pode falar isso ali. Então ele inclui outras coisas que também inclui isso, né? Porque esse pessoal ligado à religião, todos são empresários. Então ele põe tudo para todo mundo pensar, nossa, até para a cultura, porque vale para tudo. E no final ele demonstra o caráter religioso. Então o argumento é horrível, o discurso é ruim, contraditório, despolitizante, não fala a verdade. Se o político não fala a verdade, ele está despolitizando, porque a política visa resolver o problema. Então ele despolitiza, leva para um outro lugar. E no final o que vale é direita ou esquerda. Que coisa, né? Ó, a gente ficar de olho. E esse ano eu não sei nem o que pensar, né? Pior que a gente fica naquela situação de que não faz diferença. Por isso que eles não querem que a população tenha acesso à Constituição. Eles não querem que a gente tenha acesso e passe a cobrar o que está na Constituição. Senão eles não vão ter como falar não. E aí a gente paga um salário para o pessoal falar que não tem o que fazer. Eles estão lá para fazer alguma coisa. Olha, sinceramente, eu não sei onde a gente vai parar com isso. Contar com a sorte. Porque no ritmo que estão as coisas, complicado, viu? Fica de olho aí nesse ano e começa a ser mais analítico no que o seu político fala. Ele pode estar querendo te enrolar. Então é isso, gente. Tchau.